Então, Pai querido, embalados por essas palavras de nossa querida irmã Joana de Ângeles, que possamos fazer que a mansidão tome nossos corações, envolva todos nós, nos mínimos atos, que ela possa se tornar prática do dia a dia, natural em nossos atos, natural em nosso ser, e é que a piedade possa trabalhar para que possamos desenvolvê-las em nós, utilizando em todos os lugares e todas as situações. Abençoa-nos, Senhor, com essa luz que vibra. Em sua misericórdia e em seu amor, nos energizando para que possamos galgar os degraus de nossa evolução, certos de que um dia, Senhor, estaremos em teus braços, que o seu manto de amor, a sua misericórdia infinita, possa alcançar a todos nós, seus filhos, hoje e sempre, Pai. Assim seja. Boa noite, meus amigos. Estamos nós, essa noite, dia 14 de outubro de 2021, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para realizar a nossa palestra pública, que é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, publicação de Allan Kardec. Hoje nós teríamos aqui nosso irmão Marcelo Alves, mas o companheiro teve um contratempo, não poderá estar conosco. E o tema que será estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse é o título do capítulo 13. E o item que estudaremos hoje é o item 17, que tem por título A Piedade. Então, esse tema, né, está bem em acordo com o que estamos vivenciando no momento, um momento de pandemia, não é? Onde todos nós estamos enfrentando, pelo menos, né, a minha geração, uma situação bastante complicada, porque eu, pelo menos, nunca me lembrei de ter passado por um período de reclusão como esse, que eu não me lembro, pelo menos na minha história, e é um momento muito difícil para todos nós, quando todos temos que trabalhar a piedade em nossos corações e nossas mentes. Então, eu vou fazer o estudo de hoje, fazer a leitura. Nada melhor do que nós acompanharmos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem do item 17 é do Espírito Miguel e nos foi enviada na cidade de Bordeaux em 1862. E o Espírito Miguel diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, a gente precisa repetir essa frase, né? A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. E quando nós falamos anjos, nós sabemos, através dos estudos da doutrina, que anjos é um outro nome que nós damos para os espíritos puros, para os espíritos perfeitos, para os espíritos, né, como Jesus e outros, porque existem vários outros espíritos puros, não apenas Jesus. É que nós só conhecemos Jesus, quer dizer, conhecemos Jesus através dos seus ensinos. Então, quando nós temos piedade,
quando nós temos piedade, nós nos aproximamos desses espíritos puros. Olha que beleza, não é? Então, se a gente quer saber o que é ser um espírito puro, que a gente busque a piedade, que nós busquemos ser piedosos, porque aquele que é piedoso, ele tem um vislumbre do que é ser um espírito puro. Então, é lindo isso, né? A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. E aí ele continua: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Como eu falei antes, nós estamos vivendo essa pandemia. E como nós estamos vendo pessoas passando por verdadeira miséria já. O espetáculo das misérias e dos sofrimentos. Ele diz: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Essa semana eu vi uma cena, passou na televisão, em horário nobre, um caminhão com ossos parado, ossos que você nem sabe se aquele resto de carne que está agarrado naquele osso está em condições de ser ingerido. Porque você não tem ideia quanto tempo aquele osso, que logicamente, que no açougue, ou eu esqueci o nome do lugar onde eles matam os animais, para um matadouro, não, mas normalmente em questão de indústria, né? Qual é o nome que dá? Um frigorífico. Quando eles matam boi, descarnam boi, a gente não sabe se aqueles ossos vão para a geladeira, não é? Porque se eles serão levados para um caminhão e para um destino que eu não sei qual é, até então, antes dessa situação toda, é um osso com pouco resto de carne colado dele. Será que aqueles ossos eram colocados em algum lugar de refrigeração? Talvez não. Talvez aqueles ossos fossem jogados num depósito qualquer. E lá fossem para um destino qualquer, de repente, para uma indústria, para que o osso fosse aproveitado para fazer um artesanato ou qualquer outro destino qualquer. Mas esse caminhão estava lá. E pessoas, homens, mulheres e crianças, estavam literalmente avançando sobre aqueles ossos, que, como eu falei, você não sabe em que situação se encontra, se aquilo já está apodrecido, e levando para tentar retirar daqueles ossos alguma coisa que pudesse ser utilizada como alimento. Então ele diz aqui: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Isso é o total espetáculo da miséria. E a situação está de uma tal maneira que ontem estava passando na televisão que os supermercados agora estão vendendo essas carcaças, carcaça de frango, carcaça de porco,
que eu nem sabia que era vendido. Estão vendendo a carcaça de porco, além de vender agora pescoço de frango, pé de frango, aquela costela de frango, carcaça de porco. E não só isso. Ao lado da miséria do povo, existe a miséria da ganância, que é outra coisa também, que é uma miséria. Houve, essa semana, um aumento de 45% no preço das carcaças. No preço das carcaças. Da carcaça do frango, que é o pescoço, é o pé, a costela, e da carcaça do boi, do porco, houve um aumento de 45%. Porque quando a carcaça é vendida no supermercado, você sabe que ela tem um preparo, né? Porque passa pela fiscalização do Ministério da Agricultura. Então, mesmo sendo uma carcaça, ela tem que ter... É diferente daquela carcaça que está lá naquele caminhão. Mas já teve um aumento de 45% sobre o preço da carcaça. Então, eu vou usar uma palavra que é muito pesada, né? Aquele miserável que podia ir ao mercado comprar uma carcaça de frango por um preço irrisório, já não pode mais, por causa do aumento de 45% sobre a carcaça. É a miséria do egoísmo, é a miséria da usura. Porque será que haveria necessidade de se aumentar em 45% o preço da carcaça? Nesse momento, será que alguns não poderiam tomar a decisão de ganhar um pouco menos, lucrar um pouco menos em favor do outro? Então, é muito duro. Realmente, é um espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos nossos semelhantes. Algumas pessoas, né? E não é só nesse aspecto, algumas pessoas se negam a abrir mão de alguma coisa para auxiliar o outro. Então, o espetáculo da miséria não é só daquele que não tem, é também daquele que tem e quer ter mais e não se sensibiliza. Nós estamos vendo aí, né? Pessoas dando golpe no auxílio emergencial, não é? Roubando os R$150 daquele que nada tem. Ontem nós lemos uma passagem do livro de Irmão X, Lázaro Redivivo, quando Humberto de Campos fala sobre esses que estão aí, os miseráveis, não os miseráveis que não têm, mas daqueles que vivem como verdadeiros vampiros, né? Falando sobre o diabo, eu não sei se vocês estão lembrados. E no final ele descreve o diabo, e no final um dos espíritos que está ouvindo a preleção de um orientador no plano espiritual, ele diz: eu conheço o diabo. E o orientador diz para ela: como você conhece o diabo? Sim, eu conheço o diabo. Eu vivi na Terra. E ele se chama homem. E aqui, Miguel, o Espírito, diz assim: vossas lágrimas são bálsamo que lhe derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, ele está falando aqui dos que não têm, não é? Que encanto não experimentais.
tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Ele está falando aqui, quando você leva algo para aquele que não tem, você fica se sentindo muito bem, porque eu estou dando alguma coisa, mas ao lado disso tem uma tristeza, porque você sabe que aquela pessoa não tem. Então, ele fala assim, esse encanto que a gente experimenta, porque poxa, meu Deus, que bom que eu estou podendo ajudar. Mas isso tem um certo amargor, é certo. Esse encanto, porque você está presenciando a desgraça do outro. Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos. Porque é um encanto que está ao lado da tristeza, mas ele não tem esse sabor dos gozos mundanos. Também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após ser. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido, é o esquecimento de si mesmo. E esse ouvido e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. A que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime, né? Então, essa piedade, quando você sente isso, sem a vaidade de deixar, porque o título do capítulo 13 é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ele está falando aqui entre piedade e humildade, né? Então, quando você consegue fazer esse ato, né, de ir lá, de auxiliar aquele que está necessitando, e você realmente tem consciência de que você está fazendo de coração puro, isso é exatamente o que Jesus fazia. Por isso que Miguel, no início dessa mensagem, diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, quer dizer, dos espíritos puros. Então, quando nós verdadeiramente sentimos em nosso coração, em nossa consciência, de que você está fazendo aquilo por amor, sem ter nenhuma vontade de que alguém saiba, que você não está permitindo que a vossa mão esquerda saiba o que a vossa mão direita está fazendo, você está praticando o que Jesus ensinou, né, na sua doutrina tão santa e tão sublime. E aí a gente percebe que nós podemos fazer isso. Nesse momento, nós percebemos que nós não estamos tão distante assim dos espíritos puros. Que um ato de verdade, de amor, pode nos colocar próximo a eles. Então, não é aquela coisa que parece tão absurda, porque quando às vezes a gente diz assim, meu Deus, eu estou tão longe de Jesus, eu estou tão longe dos espíritos puros. E aí você percebe que um ato como esse, que pode ser levar um pedaço de pão, como pode ser dar um abraço a quem sofre. Lembra de Bezerra de Menezes? Quando estava saindo lá da Assembleia, e aquele companheiro se aproximou dele, pedindo uma ajuda financeira, e ele botou as mãos nos bolsos, nada tinha para dar de material. Ele olhou para aquele companheiro, deu aquele abraço,
e disse que estava dando aquele abraço naquele companheiro em nome de Maria Santíssima. E que aquele companheiro, quando chegasse em casa, fizesse o mesmo com a sua esposa e seus filhos. Os abraçasse em nome de Maria Santíssima. Isso é piedade, é caridade. Então, a gente percebe que com um abraço, com um olhar, com um telefonema para um amigo que a gente sabe que está necessitando, que a gente não vê há muito tempo, com emprestar o ouvido para alguém, falar das suas dores, sem precisar falar, né? Sem precisar falar. Joana de Ângeles diz assim, o seguinte: falar é uma bênção, mas saber ouvir é divino. Saber ouvir sem querer dar a nossa opinião. Ouvir aquele companheiro que às vezes a gente diz assim: nossa, como fulano é chato. Eu quero, às vezes a gente diz assim, eu quero ligar para ele, mas ele é tão chato. Vai vir com aquela lenga-lenga, com aquela coisa. Eu estou sem paciência para isso. Deixa eu ter paciência que eu vou ligar para ele. Porque para falar com ele, eu tenho que estar muito inspirado. Isso é o quê? Falta de piedade. É se distanciar dos anjos. Então eu vou ligar para o companheiro. Não interessa como ele é. Eu sei que ele precisa conversar, que ele gosta de conversar. E não tem com quem conversar. Porque muita gente acha que ele é chato, assim como eu. Então, ninguém o procura. Não tem companheiros que a gente faz isso, que a gente sabe que é assim. Então, não, é esse que eu preciso conversar. É isso que eu preciso ir lá. Mas não é ligar para ele para ficar dando a minha opinião, e para ouvir. De vez em quando você fala alguma coisa, mas como diz Joana, saber ouvir é divino. Entendeu? Então, e isso todos nós podemos fazer. E esse ato nos aproxima dos espíritos puros. Podemos ser, por alguns minutos, o mais próximo de um espírito puro. Então, não é uma coisa tão difícil. Basta para isso termos boa vontade e amor no coração. Vou ligar para o meu amigo. Quando ele para, você não sabe o que aconteceu comigo. Escuta. Muitas vezes ele não quer saber o que a gente pensa. Ele quer falar. E será que o que a gente pensa é tão importante assim? Que a gente não possa prescindir de dizer? Então, são coisas que não são tão difíceis de fazer. Não é nenhuma uma equação de física quântica. É simplesmente amar. E continua aqui Miguel. Quando esta doutrina, quer dizer, quando ele diz esta doutrina, ele está dizendo, quando esses ensinos de Jesus, que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, não é? Então, quando os ensinos de Jesus, quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, qual é a pureza primitiva? Do jeito que ela saiu da boca de Jesus. Sem desvios, sem adulterações. Quando todos os povos se lhe submeterem, quer dizer, aceitarem, a colocarem em prática, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Aí eu pergunto, sinceramente falando, o que
está faltando para que isso aconteça? Porque aqui ele não disse nada tão difícil quanto decifrar a pedra da Roseta, a pedra de Roseta, né? Que é aquela pedra que mostrou a chave para a leitura dos hieróglifos, né? E foi Champollion que conseguiu decifrar. Não é. Basta que o homem tenha vontade. Abra mão do seu, de um pouco da sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo. Aquilo que nós falamos lá no início, né? 45% do aumento da carcaça. Não é? E outras coisinhas mais. Se cada um abrir mão um pouquinho de alguma coisa, e a gente não está dizendo para ninguém ficar na miséria, não. Esse paraíso aqui começa a acontecer. Porque depende de nós. O pessoal diz assim, acho que estamos vivendo um mundo de transição. Aí parece até que a cordilheira é que vai fazer a mudança. Que a Serra do Mar é que vai mudar. Que aquele vulcão que está explodindo lá na Espanha, que é ele que vai fazer a diferença. Não é? Somos nós. Somos nós é que estamos numa transição. O planeta vai muito bem, obrigado. É lindo, maravilhoso. Quando a gente não põe a mão nele em certas coisas. Porque o pessoal fala assim, eu vivo no mundo de provas e expiações. Caramba, pensa bem, que Pai maravilhoso é Deus, que deu para nós um paraíso. Você vê as florestas, quando elas estão em pé, as cachoeiras, quando tem bastante água, porque essa falta de chuva foi porque o esquilo bebeu muita água, né? Foi por isso que os rios estão secos, que não chove. Foi por isso? Foi por causa dos passarinhos? Será? Então vamos imaginar esse mundo com um povo educado. Já diz Pedro Camargo, o problema do homem é um problema de educação. Que lindo! Que lindo você olhar aquelas cachoeiras, né? Porque ainda tem paraísos aqui no Brasil. Lugares, não é? Lá no interior de Minas, interior de Goiás, tem lugares que ainda o homem ainda não inventou moda. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, ainda tem lugares lindos. Floresta da Tijuca, né? Uma floresta urbana, replantada, a gente sabe, mas é linda, bonita. Quando a gente desce a Serra do Grajaú, né? A gente olha lá de cima, bonito. Ninguém precisa ir para longe para ver uma floresta bonita, a Floresta da Tijuca. O Alto da Boa Vista, que coisa bonita. Os oceanos. Os rios, a gente não pode falar muito, porque estão muito aí poluídos, mas ainda tem rios do interior do Brasil que ainda estão limpos. É lindo o planeta de provas e expiações. Gente, pelo amor de Deus, que espetáculo é o planeta de provas. Aí a gente pensa, se Deus colocou esse espetáculo como planeta de provas e expiações, o que não deverá ser um planeta de regeneração, né? Mas depende de nós. Depende de nós. De termos piedade para não destruir essa beleza que o Senhor nos concedeu, né? Então, quando nós nos vestirmos dessa piedade, a terra se tornará uma maravilha, fazendo que aqui reine a concórdia, a paz e o amor.
E Miguel continua: o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, aí ele está falando conosco, domando, olha a palavra que ele diz, domando. Você doma gente boa? Você doma gatinho? Você doma beija-flor? Não. Nunca vi ninguém, vou domar um beija-flor. Você doma quem? Seres selvagens, seres rebeldes, não é? Seres que são... Você não pode chegar perto. Porque, por exemplo, um cavalo selvagem, ninguém monta. Ninguém monta. Porque vai morrer. Se ele não te der um coice, ele te joga longe. Não é verdade? Para você utilizá-lo como animal doméstico, você tem que domar. Você tem que domar. É lindo um alazão, não é? Selvagem. É lindo correndo pelos campos. Mas não chegue perto dele. Não chegue perto dele. Para você montá-lo ou usá-lo como um animal para nos ajudar, você precisa domar. E ele usa esse termo para o homem. Ele diz aqui, ó, o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, para que a gente progrida, domando em vós o egoísmo e o orgulho. Então ele está dizendo que nós somos como aquele cavalo que pode matar, que pode causar um acidente grave. Porque nós temos aqui duas coisas que precisam ser domadas. Egoísmo e orgulho. E olha como é perigoso o egoísmo e orgulho. Como é perigoso. Aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Então, é a piedade que pode fazer com que nós possamos ter domado o egoísmo e o orgulho. A beneficência e ao amor do próximo é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Sabe de que eu me lembrei agora? De Alarico. Quando Agostinho foi falar com ele. Era um cavalo selvagem. Comparando, né? Todo mundo sabe. A história de Alarico. O cavaleiro do Apocalipse. Cercou Roma e ia entrar com tudo. Para passar por cima de tudo. Destruir a todos. E aí Agostinho, com a coragem que só um espírito elevado tem, foi até lá, enfrentando todos os riscos, porque ele podia nem chegar lá, já podia ficar morto no meio do caminho, mas conseguiu chegar lá. E lá Alarico falou um monte de barbaridade para Agostinho, né? Quem conhece a história sabe que ele falou um monte de barbaridade para Agostinho. Ameaçou Agostinho de morrer arrebentado, crucificado, esquartejado, falou tudo. E aí Agostinho apelou para um sentimento que ele sabia que havia naquele coração, que ninguém acreditava. Mas se Agostinho foi lá, é porque ele sabia que tinha uma sementezinha lá, começando a germinar, mas ninguém via. Tá? Sabe quando você planta um pé de uma manga, um caroço? E aquele caroço abre e começa a sair um brotinho. Você olha para a terra, você diz assim, meu Deus do céu, plantei esse caroço, eu acho que não vai dar.
Você olha para a terra, só vê a terra. Mas a plantinha está lá. Já está saindo do caroço. Mas você não vê, porque ela está no fundo da terra. Mas tem um brotinho saindo. Aí você todo dia olha. Até que um dia você vê, saiu. Mas até um dia anterior você não viu. Você até diz assim, deixa isso para lá que isso não vai brotar. Só que ele já está brotando. Ele já está lá, ó, procurando a luz. E Agostinho sabia que havia uma semente que estava germinando naquele coração. Só que ninguém via, porque o homem era, pelo amor de Deus, como diz o povo por aí, o cão chupando manga. Só que Agostinho sabia que tinha uma sementinha brotando ali. Porque se não tivesse, ele não ia lá. Era jogar pérolas aos porcos. Mas ele sabia. E aí ele foi, usou as palavras adequadas. E aí, por mais que as pessoas não acreditem, Alarico usou de piedade. Ainda meia, né? Difícil, mas ele usou de piedade, porque Agostinho diz assim, não ataque os templos. Vocês acham que Alarico, um homem inteligente, um estrategista, porque ele era um rei, um estrategista, tinha feito inúmeras conquistas, estava próximo a arrasar Roma. Ele era estúpido. Alguém acha que ele era estúpido? Claro que não. Para ter a liderança que ele tinha, para ter os seguidores que ele tinha, e disso a gente sabe do que se trata, não é? Todo mundo aqui sabe do que se trata. Os seguidores que ele tinha e que o seguiam, não só por medo, mas por idolatrarem e reconhecerem nele o grande líder. Tá? Porque aqueles que o seguiam também não eram imbecis. Eram também homens inteligentes. Homens com conquistas. Porque ser um general de Alarico não era assim um chefinho de 3 ou 4, não. Um general de Alarico comandava 500, 600, 700, 800 homens. Entendeu? Eram homens poderosos. E o seguiam porque o idolatravam, o respeitavam. Não era questão de medo, como muita gente pensa. E ele sabia o que Agostinho ia fazer. Ele sabia que Agostinho ia aproveitar e colocar muita gente dentro das igrejas. Ele não era, ele sabia. E fazendo aquele arruaceiro todo que ele fez com Agostinho, ele disse, tudo bem, deixa ele respondeu, não respondeu, mandou que o Agostinho fosse embora. E no outro dia, o que aconteceu? Ele entrou na cidade, passou por cima de muita gente, matou muita gente, mas não invadiu os templos. Então está aqui o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o orgulho e o egoísmo, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis dos vossos corações essas emoções celestes. Ele, por mais que nos pareça difícil, ele sentiu piedade. Porque senão, ele tinha destruído Agostinho e passado por cima das igrejas. Ele demonstrou. Mas o pessoal diz assim, mas ele era um assassino. Ora, naquele momento, ele está passando por essa fase. Mas ele, um dia será espírito puro, será espírito puro também. Aquele é o momento.
que aquele espírito estava vivendo, mas, como todos nós, caminhando para o alto. E Agostinho viu isso em Alarico. Ele viu isso em Alarico. E ele foi lá e apostou. Ele foi lá e conseguiu. Ele sabia que Alarico ia ceder, porque a tal sementezinha estava brotando no fundo da terra. Entendeu? Então, eles aqui. Temei conservar-vos indiferentes. Ou não, nunca, portanto, abafeis dos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. É aquele que diz, ai, essas coisas me incomodam, né? Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vala ou vaza fétida e a corrupção. Jesus é um grande exemplo. Nunca se escondeu dos sofredores, dos doentes, dos miseráveis, daqueles que cometiam atos ignóbeis. Muito pelo contrário, ele buscava estar com esses. E ele disse para Pedro, Pedro, eu não vim para os sãos, que os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. É o médico das almas doentes. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Porque o egoísta diz, não vou lá, porque eu vou me aborrecer. Já sei que se eu for procurar, eu vou me aborrecer. Mas ele diz aqui que a piedade está longe, né, de trazer aborrecimento. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um constrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Claro que a gente se abala, que a gente tem que se abalar quando a gente vê essa dor, como aquela cena das pessoas catando aquele osso. Quem não se abala com isso? Quem não sofre com isso? Só se a pessoa for um iceberg. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado o Consolador um amparo, né? Então, a compensação é muito grande para todos nós que dirigimos um olhar, uma prece, um pensamento, porque muitas vezes o que nós podemos fazer é uma prece para aqueles irmãos. Mas isso já é altamente compensador. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes. Né? A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes, que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel Bordou, 1862. E como no mundo, na época que nós estamos vivendo, nós precisamos trabalhar essa piedade dentro de nós. Porque para onde a gente olha, a gente vê dor. Não é? E não tem aquela história de dizer assim, ele merece. Também, né? Olha o que ele fez. Agora
tem que aceitar. Afinal, existe a lei de causa e efeito. Não é o que a gente costuma, às vezes, falar? A lei de causa e efeito. Jesus falou, com a medida que medirdes, será medido. Que nós possamos exercitar essa piedade dentro de nós. Todos os sentimentos precisam de exercício. O amor, a caridade, a benevolência, a fraternidade. Porque nós fomos criados com essas virtudes, esses talentos em estado latente, para se desenvolverem através do exercício. Então, a piedade também precisa do exercício. É olhar, é sentir, é buscar ajudar. Sempre mirando em quem? Jesus. Vamos estudar a vida de Jesus, vamos ler os evangelhos, porque ali a gente vai ter exemplo para tudo, inclusive para a prática da piedade, da caridade. E aí a gente aprende, porque Jesus é o divino mestre, o pedagogo por excelência. E através do seu evangelho, ele nos ensina a praticarmos essa virtude e assim, tomando o gostinho de sentir o que é ser um anjo. Até que a gente consiga efetivamente nos tornarmos anjos. Porque através desses gostinhos, a gente vai dizer, o negócio é bom, então eu vou começar a trabalhar isso para que eu realmente me torne um anjo. E para a gente encerrar o estudo, eu trouxe desse livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos. Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, de autoria de vários espíritos. E essa mensagem é do espírito Caibar Schutel. Essa mensagem que eu vou ler é do espírito Caibar Schutel, né? Estudamos aqui as obras dele, né? O acaso não existe. Capítulo 96, Ser compassivo. É um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17, do nosso estudo de hoje. Então, Caibar vai trazer algumas reflexões sobre o que nós falamos hoje. E ele diz assim, sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita ou despeitosa. Ela deve induzir-nos à prática do socorro moral e material, junto daqueles que nola despertam, sem o que se torna infrutífera. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente, para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Gente, esse parágrafo aqui é poderoso, hein? Olha só. Quando o sofrimento do outro não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente, para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos a compaixão aparente, que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. Mede-se a comiseração pelo devotamento e solicitude fraternais que promove.
Deve-se-lhe o despovoamento gradativo das zonas de purgação moral da espiritualidade. Deixa-te enternecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, vezes e vezes temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí, busca dirimi-las. Então, não fique apenas sofrendo e chorando pela dor do outro. Vai lá e busca tentar aliviar a dor. Bem-aventurados aflitos, que serão aliviados, que eu vos aliviarei, não é? Perlustra as vielas, quer dizer, caminha pelas vielas ínvias da necessidade e beneficia as almas que se agitam em desespero dentro da jaula do próprio corpo. Tem dó, não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. Favorece com a moeda e abençoa com a palavra os pedintes andrajosos, somente acariciados pelos cães que vagueiam nas ruas. E na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-la como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida, eternizada por Deus. Ser compassivo. Caibar Schotel. Lindo, lindo, lindo esse texto de Caibar, esse grande estudioso do Evangelho, grande seguidor de Jesus. É um texto, é o capítulo 96 desse livro. Merece que a gente o releia várias e várias vezes, né? É o Espírito da Verdade de Franciscano Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 96, muito lindo. Esse livro estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, nesse momento, a gente agradece a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu de aqui estarmos, vamos dizer assim, improvisadamente, né? Mas a gente sabe que o acaso não existe, para falarmos sobre a piedade, esse sentimento que nos aproxima dos espíritos puros. Então, eu só posso agradecer a Deus essa oportunidade, desse momento tão bonito, nesse dia que para mim é muito especial, porque é o aniversário do meu pai, que desencarnou há mais de 20 anos, né? Um homem que eu amava e que me deixou grandes exemplos de educação moral, de como ser um homem de bem. E eu peço a Deus que o abençoe, que o auxilie na sua caminhada, para que ele possa crescer em piedade, em amor, em sabedoria. Como também eu peço a Deus a sua bênção para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos lares, para as nossas casas espíritas e para os nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, nossos fiadores dessa reencarnação, que têm trabalhado muito para nos ajudar a não sair mais do caminho do bem. Então, que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Obrigado, meus amigos. E eu peço aqui a minha amiga Vera Isaura, essa querida irmã, companheira, trabalhadora da Seara de Jesus, que faça a nossa prece de agradecimento.